Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos logo à palavra, Salmo 78. E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Eu amo essa frase, o homem comeu comida dos anjos. Mas olha, comida dos anjos não é uma palavra precisa do hebraico aqui. No hebraico está Gebrim, não Melekite, que seria a palavra para anjos. No hebraico a palavra para anjos é diferente. Então é outra palavra aqui, e a tradução de Young diz comida dos poderosos. Não comida dos anjos, mas eles comeram comida dos poderosos. Deus quer te alimentar, e a palavra de Deus diz que ele alimentou os filhos de Israel com a comida dos poderosos. E o que era? Maná do céu. Maná e trigo do céu. O maná que caía todo dia, quando acordavam. A Bíblia diz que era algo lindo, está em Números 11, verso 9. Diz que quando o orvalho caía, o maná caía sobre ele. Olha isso. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Noite feliz. Quando chegava a noite, Jesus nasceu à noite. Quando o orvalho caía, o favor de Deus é como orvalho. O maná não caía no chão, caía sobre o orvalho, fresco. Não ficava sujo, não caía no chão, caía sobre o orvalho. O orvalho é o favor de Deus, é uma figura de Jesus. O maná que desceu do céu. Lembra o que Jesus falou? Seus pais comeram maná, falou aos filhos de Israel. Os seus pais comeram maná e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca morrerá. Agora, pense nisso. De que morte ele estava falando? Primeiramente, ele falou a eles, os seus pais comeram maná no deserto. Mas morreram? Como morreram? Morreram fisicamente. Isso é muito óbvio. Mas ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer de mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Uau! E mais tarde ele usou uma palavra dizendo que aquele, no grego, aquele que mastigar a minha carne e beber do meu sangue. Se você não mastigar a minha carne e beber do meu sangue, não terá vida. Isso é muito estranho. Muitas pessoas usam essa passagem para falar sobre crer em Jesus. Mas Jesus foi muito específico. Ele estava falando sobre comer do seu corpo e beber do seu sangue. Eu acho que estamos perdendo algo aqui, sim. Você não nasce de novo tomando Santa Ceia, mas recebe sua vida toda vez que participa. Sua vida de vitória, sua vida real, vida livre de doenças. Sempre que participa, a vida da carne está no sangue. Amém? E essa vida está disponível para você e eu. Pela Santa Ceia. A queda do homem aconteceu quando ele comeu. Se Adão não tivesse comido, estaríamos ainda no paraíso, no jardim do Éden. O homem estaria desfrutando plena liberdade, liberdade de doenças, liberdade de envelhecer, de tudo mais. O homem iria desfrutar a presença do Senhor como quando Deus andava todo dia com Adão e Eva. E tudo isso aconteceu, essa queda, envelhecer, doenças, morte. Tudo aconteceu quando Adão comeu, só no ato de comer. Eu creio que Deus ordenou que também pelo ato de comer, podemos voltar. Amém? Isso não é nascer de novo. Você nasce de novo colocando a sua fé em Jesus Cristo. Mas as consequências da queda, morte, fraqueza, depressão e também toda maldição que vemos no mundo hoje, e morte finalmente, esses efeitos podemos cancelar comendo a Santa Ceia. Eu realmente creio. Eu creio nisso. A igreja primitiva comia de casa em casa, em casa em casa. Já leu isso? Imagina eu indo na sua casa. De repente chego na sua casa. Certo? Vamos participar da Santa Ceia, eu dou essa ideia. Agora, se eu tomo Santa Ceia na sua casa e depois eu vou para a casa do pastor Lawrence, ok? Depois. Tomei Santa Ceia na sua casa. Eu parti o pão, como eles falavam na igreja primitiva. Agora eu vou comer na casa do pastor Lawrence. Depois do pastor Lawrence, nós vamos para outra casa. Depois, vamos para a casa
da irmã Jennifer. Seja o que for, todos os dias eles iam de casa em casa, partiam pão. E você sabe que nós acabamos de fazer e não precisamos fazer de novo? De casa em casa, eu creio que uma vez por dia já basta. Mas olha como isso é radical. E pensamos que nós somos radicais. Em somente um dia, eles partiam pão muitas vezes. Amém? Eu creio que quanto mais você come, mais forte você fica. Quanto mais você come, mais saudável ficará. Quanto mais você come, mais jovem ficará. É a fonte da juventude, amém? Amém? Eu creio de coração. Obrigado, Jesus. E eu sinto que tem pessoas aqui que estão desesperadas. Você orou e já pediu para Deus, mas Deus tem os seus caminhos, os caminhos que Ele mesmo ordenou. Como a sua esposa, tem uma linguagem do amor. Amém? Você tem que aprender essa linguagem. Você não compra, sabe, um eletrodoméstico no seu aniversário. Amém? Você diz eu te amo tanto, sabe, eu comprei isso. Mas isso fala de nenhum romance, mas trabalho. Você aprende sua linguagem. Se ela não gosta de rosas, algumas mulheres não gostam de rosas. Amém? O que ela gosta? Uma noite romântica, à luz de vela. Então faça. Mas você não pensa em si mesmo, você pensa na outra pessoa. O mesmo com Deus. A linguagem do amor de Deus é participarmos da Santa Ceia. Porque quando você faz isso, é em memória dele. Imagina alguém te falar, você pode fazer isso por mim de vez em quando? Por favor, você pode, depois que eu sair, cuide dessa planta que eu gosto tanto, rega ela sempre. Faz isso em memória de mim. Você faria? Ah, ele foi embora e ele só deu uma ordenança. Olha, se você ama a pessoa, você não vai pensar que é uma ordem. Amém? E também na área de prosperidade, na área de certas provisões para a nossa vida. Sabemos que a Bíblia diz em alguns livros do Novo Testamento, como no dia do Senhor, cada homem separava de acordo com que Deus o prosperava. Isso é Novo Testamento. Todo dia do Senhor, todo domingo, separava de acordo com a prosperidade. Então, temos os 10%, que é o mínimo que Deus pediu, e nenhum sócio pede 10%. Mas é a sua linguagem de amor, na Bíblia toda é a sua linguagem de amor. Você não tem que ter um novo mandamento, um completo mandamento dizendo para você, você deve dizimar. Não tem esse mandamento porque a nova aliança não é sobre isso, mas sim uma resposta de amor. Alguns dizem, eu dou tudo para o Senhor. Eu não creio em 10% do Antigo Testamento, eu dou tudo para o Senhor. Olha, muitos deles não dão nem 1%. Então 10% é o mínimo, mas é uma expressão de amor. Sua linguagem de amor. Quer dizer que você se lembra que eu sou aquele que te dou prosperidade. Eu sou quem te abençoou com essa casa nova, quem te abençoou com essa promoção. Eu fiz isso. Você reconhece isso dando o dízimo. É sua linguagem de amor, não nossa. Você diz, eu não entendo isso, para que fazer tantas vezes? Sabe? E a Bíblia nos fala que quando o maná descia, os filhos de Israel disseram, manhu, em hebraico, manhu, manhu, diga manhu, que é maná. Literalmente. Quer dizer maná. Não maná onde? Quer dizer maná, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus veio no Novo Testamento e disse o quê? Eu sou o pão vivo. Eles não sabiam o que é o pão vivo. Mas olha o que aconteceu com Israel nos 40 anos no deserto. Ficaram acostumados com o maná. E em Números 11, vamos ler esta passagem, mesmo capítulo que lemos, e diz que reclamaram, dizendo, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Primeiro, nunca foi de graça. Eram escravos. A nossa memória é curta quando falamos da nossa depressão, os nossos relacionamentos dos quais Deus nos livrou. Pensamos nos momentos bons, depois que saímos daquilo. Nos esquecemos das lutas constantes e todas as coisas ruins. Foi bom Deus te livrar daquele rapaz. Não estou falando de quem casou. Também temos lutas. Amém? Mas aqueles que namoram e às vezes sofrem tanto porque Deus permitiu que aquele relacionamento acabasse e Ele fez isso porque Ele te ama. Amém? Nem tudo aquilo que é mal, na sua aparência, pode ser mal. As frustrações podem ser boas. Se não largasse aquela pessoa, não conheceria a nova pessoa que Deus tem para você. Amém? Mas nos acostumamos com aquilo que é familiar. Às vezes, nas nossas cadeias, que nos prendem, nos acostumamos tanto com elas que sabemos de cada detalhe.
Quando somos libertos daquilo, voltamos para as cadeias. Foi dito que, quando MacArthur liberou muitos prisioneiros nas Filipinas, estavam se escondendo em algumas cavernas e elas estavam cheias de cadeias com barras que os prendiam ali. E quando ele os soltou para saírem daquele lugar onde estavam presos, eles saíram. Mas depois de um tempo, todos voltaram para lá. Por quê? Porque os olhos não estavam acostumados com a luz do sol. Se acostumaram com a escuridão. Você pode ficar tão preso que você fica acostumado com seu vício, acostumado com a depressão, acostumado com a doença, acostumado com as trevas. Deus tem algo melhor para você lá fora. A luz pode ferir para depois te libertar. Mas é porque as suas cadeias estão reagindo à luz. Os seus olhos estão reagindo à luz. Só espera um pouco. A liberdade é bem melhor. Aleluia! Você está entendendo, igreja? Amém? Então, lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Você contou o número de comidas lá? Exatamente 6, número do homem, peixe, pepinos 2, melões 3, porros 4, cebolas 5, alhos 6. E tudo isso que comiam, todo mundo sabe quando você come. Você chega perto de alguém e todo mundo sabe que você comeu. Então, como filhos de Deus, se comermos algumas outras coisas, além da palavra de Deus e Cristo na palavra, não estamos ouvindo mensagens que revelam a Cristo, porque Ele é o verdadeiro pão vivo. Se nós estamos ouvindo, nos alimentando do noticiário o tempo todo, e o noticiário só fala de coisas ruins, e nos alimentamos, é necessário às vezes ouvir a notícia para ver o clima ou algo assim. Seja qual for o tipo de notícia, se a sua carreira está ligada talvez à bolsa de valores, você tem que se manter informado, eu entendo isso, mas muito daquilo é desnecessário. Só fala de coisa ruim. No mundo, isso vai te prejudicar, vai te deprimir. Tome cuidado quando você vai para o trabalho com o que você está ouvindo. Amém. Não escute as notícias ruins. Amém. Porque esses são os pepinos, os alhos, as cebolas do mundo. Escute e se alimente do pão vivo. Amém. Escute a pregação do Joseph Prince. Não é ruim. Sabe? E te digo uma coisa, tem pessoas que foram tocadas, como esse testemunho aqui, um dos mais recentes, de um dos nossos irmãos da nossa igreja. Em 2017, os doutores descobriram 16 caroços na tireoide da minha mãe e tinha suspeita de 2 deles serem cancerosos. E quando foi feito outro teste mais tarde, descobriram agora 19 caroços, incluindo aqueles 2 caroços que tinham atividade suspeita. Tiveram que remover todos os caroços e ela perdeu a sua voz completamente. No começo do ano, eu e minha mãe participamos do primeiro culto do ano na nossa igreja e ouvimos a mensagem sobre o ano do jubileu. Você mencionou que ainda que o começo seja ruim, o final vai ser de vitória. Os médicos falaram que minha mãe poderia recuperar a sua voz depois de 6 meses, mas algumas pessoas nunca recuperam. Escolhemos não aceitar essa palavra, mas participamos da Santa Ceia e declaramos que temos um grande Jesus, que vai além das nossas expectativas e nos abençoa tanto. Amei isso. Minha mãe cantava ao Senhor, mesmo quando ninguém podia ouvir a sua voz. Depois de 3 semanas, sua voz foi completamente restaurada, 120%. Escute, se tornou mais forte. O ano de jubileu trouxe vitória em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, pastor, por pregar o evangelho da graça e impactar tantas vidas. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Agora escute, tem outro aqui. Eu era viciado em drogas. Uma senhora do Alabama. Se você é do Alabama, Estados Unidos, essa senhora é de lá. E ela disse, eu fui viciada em drogas por 15 anos. Eu tomava cerca de 30 pílulas para a dor, eu tomava todo dia. Eu também fumava crack todos os dias com outras drogas. E ainda tomava 2 tipos de tranquilizantes em cima de tudo isso. Eu amava a Deus, eu era salvo, mas não achava que Deus me amava. Por causa do uso das drogas e toda a mentira e o que eu fiz para poder manter o meu vício. Então eu fui parar na cadeia e passei 30 dias lá, e a minha vida mudou. Eu fui presa pela primeira vez e eu fui acusada de 2 crimes. E passei 30 dias na solitária, uau! Ficou na solitária. Só tinha uma coisa para ler, a Bíblia. Então ali, depois de 30 dias eu li e acreditei que eu não era odiada por Deus.
No primeiro dia que eu saí, minha irmã me falou do pastor Joseph Prince. Olha, é sempre assim. Alguns descobrem o meu Apple, então assistem um programa na televisão, as pessoas da América. Eu fico até maravilhado por pessoas que trocam os canais. Sabe quantos eles têm? Na América, é tão louco que enquanto eu estou pregando já acrescentaram mais um. Certo? E eles me encontram, e é incrível porque eles me encontram exatamente na hora certa e ouvem o que precisavam. Isso é incrível porque se as pessoas falam coisas ruins sobre você, mas e quando Deus recomenda? A igreja ou então o pastor? Eu sou tocado por isso. Me dá muita força em saber que o Senhor usa uma irmã, como foi aqui neste caso. Amém? Agora vamos continuar lendo. Eu assisti pela primeira vez em setembro de 2013 falando sobre a graça e pela primeira vez depois de 15 anos de vício, não me senti condenada. Daquele dia em diante assisti o pastor Prince todo dia. Ele prega a verdade e dá verso sobre quanto eu fui perdoada. Por 3 meses, fiquei na casa dos meus pais e assisti os seus programas. E fui capaz de limpar a minha mente de todo pensamento errado. Pastor Prince me salvou, sabemos que é Jesus. E me ajudou a discernir a Bíblia. Quando você crê certo, você vive certo. Eu estou limpa já fazem 5 anos. E agora estou vivendo pela primeira vez na vida. Agora estou vivendo pela primeira vez. Eu agradeço a Jesus todo dia por ter me salvado. Ele é agora o meu melhor amigo. Eu vivi uma vida que me levou à prisão e condenação e agora eu não vivo mais assim. Eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. E minha vida nunca foi tão boa. Amém. Eu era uma enfermeira aqui e fui durante todo o tempo do meu vício. Deus me permitiu manter a minha licença. As 2 acusações foram eliminadas. Depois de 3 anos de audiências. Não só fiquei livre dos meus vícios, mas me livrei também da depressão. Pastor Prince, obrigado. Ainda te assisto toda manhã. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. A Deus seja a glória e todo o louvor. Amém. Deus é tão bom, igreja. Deus é tão bom. E mesmo assim, os filhos de Israel disseram: lembramos-nos do peixe que comíamos de graça no Egito. Os pepinos. Eles começaram a falar assim. Os melões, os porros, alhos e cebolas. Toda essa comida te dá dor nas costas quando você pega. Porque são comidas do chão. Melões, peixe, pepinos, melões, eu já mencionei, cebolas, alhos, comida do chão. Mas a comida da terra da promessa que mana com leite e mel é fácil de pegar. Está tudo neste nível assim. Você pega romã, você pega uvas, você pega tudo isso que está no seu nível. Toda comida, até mesmo o trigo, quando ele está pronto para a colheita, amém, fica alto assim. Amém? Olha bem, quanto melhor o trigo, mais se encurva. Mas o trigo novo fica... Sabe? O que eu quero dizer é que quando a cabeça do grão, a cabeça do trigo está cheia, tem algo na cabeça. Quando você está maduro, você se humilha. Quando você não é, o seu grão não está cheio, você não sabe de nada, sabe? Eu sei de tudo, ok? Isso foi de graça. Mas agora, falaram agora, a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há se não este maná diante dos nossos olhos. Em uma versão diz, não tem nada na nossa frente a não ser maná, maná, maná. Maná, maná. Mana, mana, mana. Falaram isso. Imagina, a comida do céu, comida dos poderosos se tornou para eles nada a não ser uma alma seca. Não tem nada na nossa frente. Ah, eu não entendo porque o pastor Prince só fala de Jesus, Jesus, Jesus. Não fala mais nada? Não, amigo. É tudo sobre ele. E quando você ouve dele, é algo novo, algo poderoso para a sua vida. Amém? Quando você o vê, você muda. Isso te alimenta. Quando você o vê, você é liberto. Você também fica curado. Quando você o vê, você muda. De glória em glória. Até seu casamento pode ser transformado. Só contemplando Jesus. O diabo tenta nos distrair para não olharmos para ele. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tirando os olhos até dos heróis da fé de Hebreus 11. Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé, pela fé, pela fé. Tire os olhos deles, o próximo capítulo diz, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, todos erraram, Jesus nunca. Amém? Toda mensagem que revela Jesus para você, agradeça a Deus por ela. Não diga nada além de Jesus, Jesus, Jesus. Sabe o que aconteceu? No final desse capítulo?
Tem um lugar agora no deserto chamado Kibrote Atavá. Kibor ou Kibrote quer dizer sepulturas, Atavá quer dizer desejo ou pecado, pecado de lascívia. Desejaram algo melhor do que o maná e morreram. Foram enterrados no deserto. Você acha que foi só isso no livro de Números que lemos? Mas se você continuar lendo até chegar no capítulo de número 21, o Senhor falou para Moisés outra história que também aconteceu no deserto. Um capítulo anterior, mesmo livro, e aqui temos a peregrinação, e então aqui, Deus então teve que falar para Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhe para ela. Faça uma serpente ardente, coloque na haste. E se você pudesse ver aquilo, a haste era assim e fazia uma cruz, para a serpente se enrolar nela. Você está entendendo? E Jesus falou a Nicodemos, em João 3, como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Ele é a serpente ardente, a serpente de bronze, que foi feita por Moisés. Eu digo Moisés porque Deus o instruiu para fazê-lo como uma cruz, como uma figura daquilo que viria, quando Jesus morreria na cruz. E quem olhar para ele, viverá. Não importa como você olha, com olhos azuis, marrons, não importa nada disso. Não são os olhos, mas é ele. Não fique olhando os sintomas, não fique olhando para as trevas, não fique olhando para as dores, não fique olhando para a perda, mas olhe para o seu poder. Amém? Olhe somente para ele. Posso ouvir um amém? E quem olhava vivia. Alguns olhavam para a picada da serpente, mas por que tudo isso aconteceu com eles? Deus os protegeu no deserto, mas o que aconteceu para que essas tais serpentes viessem? Amém? O deserto sempre tem serpentes. Eram serpentes ardentes. Ou seja, quando picavam, sentiam fogo nas suas veias. Eram serpentes ardentes, venenosas. E estavam sempre lá no deserto, mas não os feriam até acontecer algo. Vamos ler de novo alguns versos neste mesmo capítulo, versos antes. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Estou te mostrando isto porque tudo isso aconteceu como exemplo para nós. Podemos aprender que Jesus na cruz, a serpente ardente na cruz é uma figura de quê? Cura. Certo? Sim, salvação, mas também cura. Ok? Jesus na cruz. Amém, a serpente na haste. Alguns dizem hoje que o símbolo da medicina, a serpente na cruz, vem do ocultismo, mas é interessante porque existe uma haste e então a serpente. O símbolo da medicina. Amém? Foram picados pelas serpentes e o segredo era olhar para a cruz. Na verdade, o maná que eles comiam também era Jesus. Um tipo de Cristo. Eles deviam comer e não reclamar disso. Ficariam saudáveis. E as serpentes? Ficariam longe. Tem muitas serpentes no mundo. Serpentes que querem te picar. Querem te picar com enfermidades. Querem te picar com aquela doença. Aquela outra doença também. Não importa quantas doenças existem no mundo, você faz exame de sangue, exame de sangue, exame de sangue, isso nunca basta. Até um exame bem detalhado, 4, 5 meses passam rápido. Aí a sua mente fala de novo: você precisa fazer outro exame. Não estou falando para não fazer. Só estou te falando que tem muitas enfermidades lá fora. Você vai colocar o seu foco em tudo isso? Você vai colocar o foco nos pepinos, nos alhos e tentar comer isso? Ou olhar só para Jesus? Como a resposta, não importa o que você está passando, Jesus é a resposta. Amém. Mas olha o que eles disseram. Aqui nem pão nem água há, não é verdade? Quando precisavam de água, tinham água. E como eles falaram do maná, a nossa alma tem fastio. Olha a expressão, a nossa alma tem fastio deste pão vil. A palavra vil é a palavra raiz para a palavra maldito, ou seja, falar mal de calau. Tem algumas palavras para maldição. Uma é arar, a outra é calau. São as duas principais. Calau é não dar peso. É não dar peso para o que a sua esposa disse. Ou o que o marido disse. Não dá peso para as palavras dos filhos. Na verdade, você os amaldiçoa. Enquanto glória, a palavra glória é kavod, dar peso. Quando você dá peso para eles, para suas palavras, você escuta o que eles falam. Olhos, ouvidos. Você os dá glória. Você os veste de glória. Amém? Não dar peso. A palavra para isso. Eles falaram. Uma versão diz
A nossa alma tem fastio deste pão leve. Chamaram o maná de pão leve. Temos a Santa Ceia. E as pessoas dizem, todo domingo Santa Ceia, todo domingo. Santa Ceia, Santa Ceia. Não é? Mas igreja, eu sou radical sobre isso porque eu acho que a igreja se distanciou muito. Acho que somos a única igreja que eu conheço. Amém? E talvez tem muitas outras igrejas que fazem isso, certo? Mas somos a única que eu conheço nesta região que faz isso todo domingo. Que eu conheço. Talvez algumas igrejas irmãs fazem. Acho que não somos os únicos dessa região, certo? Mas eu só conheço a nossa, todo domingo fazemos, crendo que Deus cura através da Santa Ceia. Sabe? Eu não estou dizendo que a nossa igreja é melhor. Não, 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 não. Eu quero que todos façam, por isso escrevi o livro. Amém? Por isso eu ensino sobre Santa Ceia. Eu quero que essa palavra chegue em todos. Tem muita gente ferida, machucada. E tem algumas pessoas que querem fazer dinheiro. Sim, através de dietas e exercícios. Eu não estou falando mal disso. Você tem que comer bem, sabe? Mas não dá para receber da criação decaída o que só é providenciado pela redenção. Ok. O Senhor enviou serpentes ardentes. É interessante, não é? Havia comida para campeões. Comida dos poderosos. E é Jesus. Olha, quando você estuda a palavra de Deus, vou te ensinar algo prático agora. Quando estudar a palavra, tenha certeza que você se alimente. E para se alimentar dela, tem que ver Cristo nela. Como Jesus descreveu como ele fez e deixou para nós no caminho de Emaús, certo? Falou coisas a seu respeito. Mas como fazer isso? E é importante descobrir que, quando Deus dá até mandamentos, está ali para revelar Cristo e é também para o nosso bem. Por exemplo, você vai até o Antigo Testamento, que ainda é válido, para ler hoje, amém? E aprender lições dali, amém? Mesmo nós não estando mais sob a lei, mas sob a graça, amém? A moralidade que está sob a graça é maior do que da lei. A lei diz não roubarás, a graça diz lá dentro, te dando compaixão, certo, pelo pobre e dá para ele. A lei não diz para dar. A lei diz não roubarás. Você pode ficar sem roubar o dia inteiro, um mês inteiro e também o ano todo e ainda não ser um tipo de pessoa abençoada e generosa. Não adulterarás. Você pode não adulterar e não amar sua esposa. Não é? Então é muito passiva e não é algo positivo. Não, 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 é negativo. O que é positivo é a graça que faz você fazer muito mais do que a moralidade da lei faz pelas suas excelências. E por isso, nosso caminhar hoje é segundo Cristo. Eu vou fazer. Amém, Pastor Prince, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Ok. Olha, comida é boa. Nós gostamos de comer. Certo? Amém? Você é o que você come. Você tomou café? Tomou café? Café. O café vem porque você não comeu depois de uma noite. Alguns até dormem tarde e come tarde e não toma café. Devia ter tomado, mas não tomou. Amamos comer, certo? Deus quer que você coma, mas coma a coisa certa. E ultimamente eu tenho falado que eu tenho amado beber leite. E depois então eu me pesei. 2 dias atrás. Minha esposa disse, você está engordando. E eu me pesei e descobri que ganhei 3 a 4 quilos nos últimos meses. E eu vou tentar o melhor pela graça de Deus, mas tentar o melhor não funciona. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E será feito em nome de Jesus. Mas eu amo beber leite antes de dormir. Eu amo isso. Então, comer é bom, você acha isso? Certo? E devemos agradecer, amém? Meus irmãos, gostam de comer? E como dizem, você é o que come, espiritualmente você é o que come. Se você só come coisa ruim o tempo todo, os alhos do mundo, as cebolas do mundo, você come tudo isso, você sabe? E eu tenho que, na verdade, falar sobre o que você costuma comer. Alguns gostam do MTV e também tem todos os tipos de mídia social por aí. E uma das primeiras coisas que as pessoas fazem de manhã é acessar o Facebook e olhar toda a mídia social que está disponível por aí, que foi recomendado, e sabia que tudo é criado para chamar a sua atenção o mais rápido possível. Muita distração lá fora, muitas cebolas, alhos e pepinos lá fora. A comida do Egito. Rejeite isso. Coloque de lado, desperta.
Leia a palavra de Deus. Leia o nosso devocional. Leia a palavra num lugar bem tranquilo. Amém. Eu falei agora mesmo que eu quero ser prático, como ler a palavra de Deus. Por exemplo, se você olha o Antigo Testamento, diz bem assim, em Deuteronômio 25, verso 4: Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Então, será que Deus está falando de bois? O Deus do universo, que criou as estrelas, os planetas. Amém? Este maravilhoso Deus se importa com bois? E ele disse: vocês que são donos de bois, quando trilharem o grão, sabe, naquela roda em volta, caminhando, já viu isso? E enquanto eles estão caminhando ali, eles esmagam com a pedra aqueles grãos que são colocados ali. E então você tira o trigo, certo? O boi fazia isso, e acontecia que muitos grãos ficavam por ali, e também algum tipo de mato, que também era colhido ali no chão, e talvez até milho ali. Não atarás a boca do boi. Deixa que eles comam enquanto caminham. Deixa que eles comam. E nós temos pessoas que nos ajudam. Temos esse privilégio aqui de pessoas que nos ajudam. Deixa eles comerem enquanto servem. O meu come o tempo todo, pastor, você vê. Deixe-o comer. Amém? Se estiverem fortes, saudáveis, amém, vai te beneficiar. Mas se estão enfermos, sem energia, o prejuízo é seu. Seja bom. Olha, eu estou tirando daqui e lendo: não atarás a boca do boi enquanto debulha. E o que é isso? Nós devemos ser bons para os animais, amém? Permitir o boi comer. Essa aqui é uma lei. Essa é uma lei que foi dada por Moisés. Em Deuteronômio, tem declarações assim. Olha o que Paulo fez quando leu a Bíblia. Paulo disse assim em 1 Coríntios 9, 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Estou te ensinando a como ler a Bíblia. Quando ler a Bíblia, até no Antigo Testamento, sempre procure encontrar Jesus, número 1. Número 2, lembre-se que é para o seu bem. É para o seu bem. Paulo disse isso, e ele está ensinando a pessoas que chamamos de tempo integral, pessoas que servem como pastores, líderes, aqueles que pregam a palavra de Deus. E não é um tipo de trabalho que sempre vai trazer recompensas. Amém? Mas é um trabalho cansativo, é um trabalho que não para, é o tempo todo. Amém? Um pastor, de repente, está estudando e parece que ele está estudando, caminhando como se fosse um boi, sabe? Caminhando em volta como um boi. Amém? Eu não sou um grande boi. Diga amém, amém. Amém, esquece essa analogia, sabe? Mas parece que estudamos o tempo todo. Mas aqui, porventura Deus tem cuidado dos bois? E, com sabedoria, ele disse: ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra, lavra com esperança, e o que debulha, deve debulhar com esperança. Deus escreveu isso para podermos cuidar daqueles que pregam a palavra de Deus. Próximo verso. Se nós semeamos as coisas espirituais, Paulo se inclui aqui. Se semeamos coisas espirituais, será muito de vós que recolhamos as carnais? Foi o que ele disse. Será muito que de vós recolhemos as carnais? Algumas pessoas dirigem um carro em volta e recebem milhões. E eu estou caminhando em volta com a palavra de Deus que transforma a sua vida e transforma a vida dos seus filhos e o seu futuro para toda a eternidade. Mesmo assim, o mundo não quer te permitir. Amém? Eu não falo isso para o meu benefício, não, não, não. Eu não ganho salário dessa igreja, então eu posso falar isso. Para os pastores que estão assistindo, para os membros da diretoria e para todo mundo, mudar a mentalidade. E eu não estou falando daquele tipo de prosperidade que fala de, sabe, ficar dando 1.000 para receber 10.000. Se der 10.000, vai receber 1 milhão. Eu nunca preguei dessa forma. Não faz sentido. Mas eu conheço a palavra de Deus que diz: amados, eu quero que sejam prósperos e estejam bem, assim como a sua alma prospera. Alguém pode até renunciar à prosperidade, e eu concordo, porque eu nunca preguei esse tipo de prosperidade. Tudo de aparências, sabe? Para mostrar que eu sou abençoado. Nunca fiz isso. Não há nada errado em receber salário dessa igreja, mas para um bom testemunho, para que então as bocas fiquem em silêncio, e para o bem dessa igreja, porque eu sei que vocês são observados.
pelos seus amigos e colegas. Fala para eles, o pastor não recebe nenhum salário da igreja. Sabe de algo? Olha bem, na América, eles tiram da sua criatividade vinda de livros e mensagens em CD e ainda por cima recebem salários da igreja. Muitos deles. Mas eu escolhi não fazer isso aqui. Por quê? O Senhor falou para mim. Não porque a diretoria não é generosa, eu tenho a melhor diretoria, que nem deve ser chamada de diretoria. Porque com eles eu tenho sempre direção. Tirando um ou dois, é melhor parar por aqui. E eu te digo, é algo que Deus me falou. E Deus cuidou de mim esse tempo todo. E eu tenho autoridade moral para poder ajudar outros pastores. E ajudamos pastores no mundo inteiro, sabia disso? Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Isso te ajuda? Glória a Deus. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Imagina a pessoa andando de um lado para o outro. E como pode você então querer cobrir a sua boca? Não coma, viu? Só caminhe em volta. Me produza muito trigo. E você sabe que tem pessoas ricas que são miseráveis. Uma das maiores celebridades hoje na América, eu não sei quando ele se converteu, mas ele começou uma igreja. Não vou falar seu nome. Ele começou a igreja e começou a dizer, sabe, eu comecei uma igreja porque eu quero... Ele foi impactado pelo evangelho, obviamente, e eu quero pregar, e meu púlpito é pregar que eu conquistei grande fama e dinheiro. Ele é um multimilionário e muito famoso, entre os 20 mais ricos, e ele disse, eu quero um púlpito para falar para as pessoas que a fama e a fortuna não satisfazem. E tem pregadores por aí, sabe, falando o outro extremo, da prosperidade. Então, amigo, deixe-me falar isso. Fama, ser famoso e fortuna não satisfazem. Às vezes eu queria não ser tão conhecido. Você vive em paz quando não é conhecido. Você come onde quer, pode ir ao shopping, pode ir em qualquer lugar, pode beijar sua esposa, sem se preocupar, pode discutir às vezes, publicamente, ninguém está nem aí. E eu te digo isso, você deseja a fama e a fortuna de muitas pessoas, eles não têm muita paz. Muitas vezes eles sofrem, mas não vou falar sobre isso, eu quero falar só que fama e fortuna não satisfazem. Mas Deus quer te prosperar para que você tenha muito para abençoar muitos. Amém? Amém? E se Deus te der muito reconhecimento nos seus negócios, Deus te dá uma plataforma para você usar e influência, aumentar sua influência, isso é para que você alcance mais pessoas para a glória do seu filho, para que eles o conheçam e saibam que ele os ama e sejam impactados pelo evangelho de Jesus Cristo. Sua carreira só tem esse propósito. Amém? E você nem sabe o que Deus vai fazer com a sua carreira, com sua vida, com seu ministério, se o seu alvo é glorificar o seu filho. Amém? Tem gente orando, me prospera, me prospera. Não é assim. Nunca ensinei isso. Não é só me prospera, mas é prosperar para que eu tenha mais do que o suficiente para ser uma bênção. Amém? Ok, glória a Deus. Então, aqui está um exemplo para mostrar que muitas vezes uma lei de Deuteronômio 24, verso 5, que Paulo olhou para ela e disse, uau, é o amor de Deus. Pelos ministros que estão pregando a palavra, incluindo ele mesmo. É por isso que em 1 Timóteo, vamos ler isso, e aqui diz, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra. E tem uma outra versão que diz o seguinte, sejam bem pagos. Sejam bem pagos. É a palavra ali em dupla honra. O duplo é pagamento duplo. É para aqueles que trabalham muito pregando e ensinando. Que eles recebam em dobro. Igrejas que estão me ouvindo, paguem os seus pastores em dobro. Amém? Está na Bíblia. Para quem trabalha muito pregando e ensinando. Amém? Agora você sabe por que Deus me deu autoridade para ensinar e pregar isso. Quero abençoar as igrejas e os pastores no mundo inteiro. Porque tem esse extremo aqui da prosperidade e ficaram com tanto medo que agora não querem ajudar os pastores mais. Certo? Não deixe que o medo do Egito entre na casa de Sião. Amém?
Glória a Deus. Não sei por que falei isso, mas é bom. Está tudo bem, glória a Deus. O que você come? O que você tem comido? Em Levítico 7, olha, você já leu Levítico? Que isso, pastor? Eu não quero ser amaldiçoado. Levítico não é uma maldição. Levítico é a palavra em hebraico para se aproximar. Isso, vamos ler, pastor. Vamos ler? Vamos ver a comida deles. E uma das ofertas era a oferta pacífica. Tinha que levar o cordeiro e colocava as mãos sobre o cordeiro, certo? E ele era morto e era oferecido no altar. É chamado shalamim. Shalamim quer dizer um plural para paz em todas as áreas, plenitude em todas as áreas da vida. É a palavra shalom multiplicada. Shalamim quer dizer você tem prosperidade no seu corpo. É a palavra prosperidade, a palavra plenitude no seu corpo. Não só isso, mas na mente. Literalmente, não é só paz, mas oferta de pazes. O plural, em todas as áreas da vida, de relacionamentos, quando você aprende a oferecer essa oferta. Amém? E essa oferta não é obrigatória, mas sim quando você sentia que Deus fez algo na sua vida no Antigo Testamento, levava essa oferta a Deus. Então, vamos estudar isso, a oferta pacífica, ou seja, oferta de pazes. Porque no hebraico está no plural. Olha isso. Suas próprias mãos trarão a oferta, e o verso anterior fala que é a oferta pacífica, ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito. Diga, a gordura do peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Matava um animal e olha isso. E essa oferta, eu não tinha que trazer, era uma oferta voluntária, não era como oferta pelo pecado. Eu levaria a oferta pacífica, o cordeiro. O sacerdote estudava então o animal, sem mácula, ok? Ele me dava a faca e eu o matava. Impunha minhas mãos primeiro, depois o matava. E este cordeiro era posto no altar e era cortado em várias partes. Mas o peito e a melhor parte dele era a gordura daquele animal que era queimada no altar. E olha isso, o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, verso 31. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. O peito era para os sacerdotes. Então o peito depois de assado, depois que na verdade ele era feito ali queimado no altar, mas ele ficava só assado. Certo? Sabe o que acontecia com a carne do peito? Isso era dado aos sacerdotes, o sumo sacerdote, e aquilo era comida para campeões. E era para todos os filhos de Arão. Você sabia que você é filho de Arão hoje? Porque ele tipifica aqui Jesus, que é Arão, nosso Arão celestial, e Arão era ali o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus e seus filhos, todos nós. Ok? Entendeu? O que pertence a nós, primeiro pertence ao nosso sacerdote. Sabia que ele foi o que foi sacrificado na cruz como oferta pacífica? Mas o que está nele, na Bíblia, que nós procuramos tanto? Procuramos seu amor. Procuramos seu amor. Como eu falei agora, não atarás a boca do boi? Isso é amor. E o seu cuidado para com aqueles que o servem. Amém? Você busca Jesus. Mas o que você busca de Jesus? Seu amor. Porque o seu amor é alimento. Eles comiam o cordeiro. Quem é o cordeiro hoje? Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje, a comida que nos fortalece é comer do seu amor. No Antigo Testamento, eles comiam a carne do peito, sabe? Você come carne de frango? Arroz com frango é o meu prato favorito. Eu amo arroz com frango. Eu amo o frango frito e de vez em quando também como o assado, sabe? Mas eu amo arroz com frango. Vamos embora então. Vamos comer. Amém? Quem vai pagar o meu almoço? Certo? Eu não recebo salário, então pago o meu almoço. Arroz com frango vem com o quê? Coxa ou peito. Certo? Você escolhe coxa ou peito. Então, era assim. Eu falei sobre a gordura. E se você ler, o próximo verso diz a perna. A perna também era assada. Amém? É uma figura do amor de Jesus e a força de Jesus. Quantos sabem que a perna direita, ou então o ombro direito nesta oferta pacífica, é a parte mais forte? Porque para o animal não existe coxa ou ombro, é tudo igual. Esta parte é a mais forte e era assada. E sabe o que eles faziam? Pegavam a carne de peito que tinha sido assada, diante do Senhor Deus aceitava, e faziam assim, a oferta movida. A oferta movida, entendeu? Certo? Depois pegavam a coxa que era assada e também moviam assim diante do Senhor. Você viu algo?
Isso, muito bom. Eu amo a igreja New Creation. Amém, glória a Deus. Por isso que eu sou pastor dessa igreja, eu amo este povo. Vocês são inteligentes, aleluia. Amém. Dá pra falar que são inteligentes só olhando pra eles. Não sei se todos são, mas eles parecem inteligentes, sabe? Às vezes eu olho para o pastor Mark e o pastor Lawrence e estão com a boca aberta. Isso é sinal de inteligência. Estão recebendo. Como aquele passarinho que a mãe vem e traz a minhoca. De vez em quando o pastor Lawrence faz assim. Eu acho que ele ainda está comendo, amém? O peito será de Arão e seus filhos. Arão e seus filhos. Você é o que você come. Você é o que come. Se alimentar do amor de Jesus. Não só isso, mas Jesus também se alimenta do seu amor. E sabe qual o aspecto do seu amor? Ele se alimenta do fato de que ele te ama. Ele gosta disso e eu posso dizer que a sua comida é te amar. Seu alimento, sua nutrição é te amar. Comer tem tudo a ver com prazer na Bíblia. Ele tem prazer em te amar. Ah, pense nisso, igreja. Ele ama te amar. De forma tal que o sacrifício não foi nada comparado à glória que estava diante dele, em te amar. Então ele se alimenta do seu próprio peito. Depois seus filhos se alimentam. Nos alimentamos do seu amor por nós. Ele se alimenta do seu amor por nós. Você está escutando uma pregação de Levítico, sabia? Levítico, alguns não conseguem nem ler as páginas de Levítico, estão grudadas, coladas. Ninguém quer ler isso, corta isso, aquilo, não beba isso nem aquilo. Sabia? Levítico, esse livro. Agora você está aprendendo algo sobre esse livro. Amém. Você pode até usar isso como um amigo, sabia o peito aqui de Levítico? Mas cuidado com o contexto, ok? O amor, como João, encostado no peito de Jesus. Ele se alimentava do amor de Jesus por ele. Oh, aleluia! Então não somente leia a Bíblia e comece a pensar nas pregações que não revelam o amor de Jesus, mas só sente o juízo de Deus sobre você. Você pode ler a Bíblia e ainda errar tudo. Paulo viu algo que nenhum dos outros viu. Que Deus se preocupa com o boi. E quem é este boi? Incrível! Você está entendendo? E tem muito mais. Não só a palavra de Deus revela, sabe, essas verdades que falamos, como o que vimos na oferta pacífica, comer de Jesus, onde encontramos o seu amor, na palavra. Amém? Vemos aqui, neste livro, o quanto ele nos ama. Nos alimentamos da palavra, mas também nos alimentamos da Santa Ceia. E quando tomar Santa Ceia, pense no amor de Deus por você. Não faça assim, vou tomar Santa Ceia. Tenho que tomar Santa Ceia. Sou uma nova criatura. Por isso eu tenho que tomar Santa Ceia. Se você pensa assim, sabe? Você errou. Tem que ter uma revelação que você está recebendo a Santa Ceia. Quem está te dando? Jesus. O imagine, todo dia na sua casa, se preparando, bem de manhã. Você não toma de manhã, ele te espera para te entregar. Você passou tempo com ele? Tem que ser feito assim, para que não se torne um ritual, para não ser algo legalista. É algo que você recebe e não o que faz. Abraão recebeu de Jesus, o pão e vinho estavam nas suas mãos. Ele recebeu do Senhor Jesus. Amém. Amém. E quando você recebe e come, saiba que ele te ama. Este é o meu corpo, partido por você. Pense nessas duas palavras. Por você. Por você. Meu corpo foi partido por você. Meu sangue derramado. Para quem? Por você. Amém? Sinta o amor de Deus, não só coma, como se fosse mágica. E por isso eu agradeço a Deus por este livro, porque tudo que Deus me deu durante muitos anos sobre a Santa Ceia, eu coloquei no livro, para todos lerem. Amém? E descobrir grandes verdades sobre isso e se alimentar. Quando eu também leio o livro, eu sinto que Deus me ama. Fico mais convicto do amor de Deus por mim. Então se alimente do seu amor toda vez que você participar da Santa Ceia. Ele sofreu por nós, mas por que ele sofreu? O veja sofrendo, açoites, pelas suas feridas. Eu fui curado.
Pelas suas feridas, sua pressão alta é curada. Pelas suas feridas, sua dor de cabeça some. Pelas suas feridas, seu fígado fica curado. Pelas feridas, não tem mais problema de rins. Pelas suas feridas, seu coração está curado. O Senhor fortalece o seu coração. Você tem um coração de um jovem. Amém. 120% de restauração. E a Bíblia diz que eles participavam da Santa Ceia, da Páscoa, da primeira Páscoa no Egito, e no dia seguinte, eles saíram, e nenhum deles, fraco ou doente. A palavra fraco ali é também a palavra, para nenhum deles, mancando enquanto saíam. É a palavra em hebraico para mancar. Nenhum deles com problema nas pernas. Porque eram escravos e trabalhavam de dia e de noite. E feriam as suas costas, nas suas pernas, e agora não tem problema nas costas e podem caminhar. Sabe, de 3 milhões, quantos eram velhos? Andaram por 40 anos, alguns idosos, e caminharam bem. Ainda não tocamos na superfície de tudo, porque eu não pego os ensinamentos e recebo tudo, porque Deus trabalha com a fé. A fé é a moeda do céu. Se for ao Japão, tem que ter ien. Se você vai a um país da Europa, você tem que ter euro. Não é? Estou certo? Quando estamos falando de Deus, temos que mostrar a fé. E Ele manda a provisão. E a fé não vem quando você diz, eu tenho fé, tenho fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ou ler o livro que fala da palavra de Deus, pois o livro a contém. E eu o recomendo porque eu me conheço. Eu sei que não tem nenhum osso nele. Certo? Não estou dizendo que é a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Amém? Mas caso você não consiga entender completamente o verso e não interpretar aquele verso, o livro te ajuda. Amém? Eu quero que você entenda. Revelação é algo importante. Tem que ser uma revelação fresca. Quando eles comiam a oferta pacífica, escute, eu já estou terminando. Deus já está fazendo algo na vida de alguns. Eu não sei quem você é, mas quando você ouviu dos caroços na garganta, Deus tirou seus caroços. Volte ao doutor e diga a ele, certo, que você quer um outro teste disso. Amém? Você vai ver que você foi curado. Por favor, escreva para a igreja. Não só desfrute. Eu encontro pessoas lá fora, eles me contam algo e eu digo, você escreveu para a igreja? Não. Não é todos eles, não todos eles, mas não. Tem muitos testemunhos lá fora. Escreva para nós, por favor. Só mais uma verdade para terminar. Perceba que o peito era para Arão e seus filhos. Mantenha fresca essa verdade no seu coração. Se alimente do amor de Jesus. Por quê? Era um mandamento dado a eles, que quando eles pegavam o peito, tinham que comer. Hoje e amanhã. Vamos ler isso. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dele até de manhã. Olha, percebeu que a oferta pacífica também é chamada de ações de graças? A Eucaristia, a Santa Ceia. A Santa Ceia é chamada de Eucaristia porque a Eucaristia em grego é ação de graça. Viu isso? É uma figura de comunhão. Então, quando você come, você deve comer a carne no mesmo dia. Eles tinham que comer no mesmo dia. O que isso quer dizer? Coma a Santa Ceia como se, tomando o pão, como se ele tivesse acabado de morrer. Como se tivesse morrido agora. Não participe dizendo, ele morreu tanto tempo atrás, 2000 anos. Sabe, faça como algo fresco. E também como uma revelação fresca. Sabe, eu não quero ficar batendo nessa mesma tecla, mas é importante ter ensinamento sobre a Santa Ceia para te encher. Principalmente quando você passa por um desafio físico de fé. Porque essas verdades serão frescas. E não é viver por aquilo que você sabia que é verdade. A fé não vem por você ter ouvido a palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Amém? Você não vai ser sustentado pela memória de arroz com frango. Ninguém vai aceitar somente uma memória. Não, 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 tem que comer. E as pessoas comem a mesma coisa muitas vezes. Mas eles reclamaram porque o coração estava ruim. O pão não era vil, eles eram vis. Não havia glória neles. A admiração por Cristo não existe mais. Não deixe o mundo te levar a um lugar, sabe onde? Cristo não é mais o centro da sua vida. Como Pedro, que seguiu Jesus de longe.
antes de negar a Jesus. Mas João estava perto de Jesus. Amém? Ficou aos pés da cruz. Não deixe o mundo, sabe, te alimentar com alhos e cebolas. Não pode satisfazê-los. Como vai te satisfazer? Amém? E as coisas do mundo podem te roubar da revelação de Cristo e como Ele é o seu pão, como Ele é sua água viva, como Ele é o seu sustento, como Ele é a sua ressurreição, como Ele é a sua luz. O mundo até diz, temos luz. Leia isso, aquilo. O ocultismo oferece luz. O mistério daquilo e daquele outro. Fui atraído por isso. Anos atrás, quando eu era um adolescente, fui atraído a isso. Ensinamentos ocultos. Não caia neste mesmo erro, igreja. Alimente-se só de Cristo. E vamos ler o verso 18. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, no terceiro dia, diga terceiro dia. Mas antes vamos ler o verso anterior. Deve ser comido no mesmo dia, certo? E tinha uma outra oferta que, se eu fosse a Deus com um voto, naquele tempo eles tinham votos, hoje não. Amém? Mas aquele voto podia, então, comer a carne por 2 dias. Ainda era fresco. Ok? Mas ações de graças no mesmo dia. E aqui diz o quê? No terceiro dia, não podia comer mais, porque se da carne do seu sacrifício pacífico, se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. O que isso quer dizer? Não lhe será imputado. Se eu pegar a carne do peito, o amor de Jesus e me alimentar disso, algo é imputado a mim. Se você participa do corpo de Cristo e você pensa no seu amor, no seu corpo partido e se alimenta do seu amor, algo é imputado a você. Você viu isso? Comer e ter algo imputado? Nesse caso está negativo. Se comesse, no terceiro dia, não seria aceito e não teria nada imputado a ele. Você viu isso? Você viu isso? Ou seja, por que terceiro dia? Terceiro dia já estava longe do sacrifício. Ou seja, fique perto do sacrifício. Mantenha isso fresco. 3 dias é demais. Mantenha isso bem fresco. Essa revelação. Hoje tem refrigério. Você participa da Santa Ceia hoje e nós já fizemos isso hoje, certo? Porque mantemos fresco. Quando você toma, depois de ouvir a palavra de Deus, é diferente. Até alguns são curados, porque eles estão num lugar onde o poder do Espírito Santo pode fluir. Esta é a beleza da igreja, irmãos. E por isso os cultos são no domingo. Não diga que isso tudo é algo de superstição. Ter culto no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Primeiro dia da semana. O povo judeu trabalha e descansa no Shabat, sábado. Certo? Uma nova criatura veio. Na redenção, começamos com descanso. O primeiro dia. Depois trabalhamos. Está me ouvindo? E Jesus não apareceu para os discípulos de novo até o próximo domingo. Estavam no mar da Galileia, ele veio. Pegaram algum peixe, lembra? Foi o outro domingo. Você viu, ele apareceu de domingo em domingo. Por quê? Para nos ensinar que existe uma presença especial e manifestação quando nos reunimos no domingo. E alguns podem dizer domingo não é o domingo de hoje. Não, tem algo especial sobre domingo. Está nas Escrituras. Tomé, um dos seus discípulos, faltou um domingo e se tornou um crente descrente. Olha, um domingo que ele faltou, Jesus apareceu e eles falaram, olha, Jesus apareceu para nós, não vou crer até tocar nele, sabe? Não creu na ressurreição, porque ele faltou um domingo. Ele é daqueles, se você vai no domingo, segunda, terça, não importa. Importa? E no próximo domingo, Jesus veio e falou para Tomé, olha, toca as minhas mãos, as minhas marcas. Ele disse, meu Senhor e meu Deus, para aqueles que dizem que Jesus é somente homem e não Deus. Olha o que Tomé falou e Jesus não o repreendeu. Meu Senhor e meu Deus. Jesus é Deus. E também homem. No livro de Atos, no primeiro dia da semana, se reuniram para partir o pão. Atos 20, leia depois.
No primeiro dia da semana, eles se reuniram para ouvir Paulo, o melhor pregador da cidade. E olha, Paulo estava só passando ali. Paulo ficou ali por uma semana e partiu o pão no domingo. No primeiro dia da semana, eles se reuniram para ouvir Paulo? Não, para partir o pão. Uau, como nós nos distanciamos disso. Nós nos reunimos para ouvir um pregador. E nos reunimos. Não, o propósito para nos reunirmos é partir o pão. Meu tempo acabou, glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Olha, amigo, se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, deixe-me falar isso, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ele te ama e ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele pagou por tudo. Se você colocar sua fé nele, isso se torna uma verdade, vai ser imputado a você. Não vai estar longe, vai ser imputado a você. Quando você colocar sua fé em Cristo. Não só em Deus, em Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Se você está assim, onde você estiver, faça essa oração para garantir a sua salvação e o perdão dos seus pecados. E o poder da ressurreição, uma vida abundante, vai começar para você. Em nome de Jesus, se você quer, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço pelo teu amor por mim, por enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim naquela cruz. Eu te agradeço porque os meus pecados, passado, presente e futuro, foram todos perdoados, foram todos eliminados e eles nunca serão lembrados por ti. Obrigado, Pai. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e venceu a morte por mim. Eu agora estou nele, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém, amém, amém. Glória a Deus, fique em pé. Você foi abençoado? Eu fui abençoado pregando, glória a Deus. E eu quero que você saiba que não importa o que está acontecendo no mundo hoje, certo? Não seja traído e se alimente de notícias ruins. Ok? Você vai fazer isso? É o seu dever. Se alimente das boas novas. Amém? Senão você vai ficar muito deprimido. Amém? E alguns que tratam dos deprimidos acabam ficando deprimidos, porque se alimentam dos problemas do cliente. Mas, por favor, não faça isso. Amém? Aconselhe, mas se alimente das promessas. Se alimente de Jesus, amém? Levante as suas mãos neste lugar. Que nessa semana o Senhor te abençoe e abençoe também a sua família. E que o Senhor te guarde e te preserve e te proteja com a sua família de todo o perigo, de toda a contaminação, de toda doença, de depressão, do medo, de todo o medo e de todo o poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, te conceda favor nesta semana e aos seus amados também, e o Senhor te conceda shalom, plenitude e bem-estar no seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: amém. Deus te abençoe, eu te amo muito, igreja. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.